Olá, pessoal. Então, tudo bem? Eu vim hoje ter uma conversa que não será uma conversa longa, eu acho, mas abordar um assunto, como sempre, trazer o assunto astrológico para a nossa experiência de vida, né? Para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, porque eu acho que os conhecimentos mais profundos da vida têm que estar a serviço da gente poder... Opa, desculpa, quase que eu derrubei tudo aqui. É que eu tenho que botar, sabe o quê? Espera aí um pouquinho, eu tenho que botar o meu computador na bateria. Pronto. A gente tem que estar nesse nosso dia a dia colocando na prática os conhecimentos mais profundos que, de alguma maneira, nos avisam como é que a vida se processa, porque senão não adianta nada. A gente só fica com uma coleção de teoria, não é? Então, o que eu vim falar com vocês hoje, compartilhar? Bom, o céu de hoje ele tem uma particularidade, sabe? Uma coisa importante. Além dele estar mantendo um Sol em Capricórnio, fazendo conjunção com Urano em Aquário, eu estou olhando para lá, porque eu estou olhando para o mapa do dia de hoje, e isso por si só seria uma oportunidade, já tá há alguns dias, vai ficar mais ainda, da gente poder literalmente demolir dentro de nós aspectos duros, rígidos, né? Então, essa seria a luz disso daqui, mas tudo tem os seus dois lados, porque ao mesmo tempo, essa conjunção de Sol e Plutão recebe uma oposição do Marte, que se encontra em Câncer. Então, isso já configura uma tendência a ativar dentro de nós no nível pessoal, uma agressividade maior, no nível coletivo, a agressividade coletiva. Mas a gente já tem falado aqui no Instagram da Terra de Judá e lá no YouTube, o Sérgio Seixas e Lígia Franklin, sobre isso algumas vezes. Não é disso que eu quero falar hoje. Até porque a gente para pensar, também tem um outro lado que favorece as transformações. Então, é como se a gente tivesse as duas coisas simultâneas o tempo todo, as transformações mais fluidas, importantes, porque esse mesmo Sol e esse Urano estão recebendo aí um trígono esse mesmo Sol e o mesmo Plutão estão recebendo um trígono do Urano. Mas o que eu queria falar hoje é sobre o nosso amigo Mercúrio. Esse planeta que a gente fala volta e meia. Mercúrio, como a gente sabe, ele representa a energia da nossa, sobretudo da nossa comunicação e da nossa maneira de pensar, porque daí a gente vai se comunicar. A gente precisa sempre lembrar que Mercúrio fala de uma energia muito especial em nós, porque é aquela divindade grega que podia atravessar os 3 reinos. Ele podia estar no Olimpo, ele podia estar na Terra, ele podia estar no reino de Hades, que era o mundo dos mortos. Era o único divindade que conseguia fazer essa travessia dos 3 reinos, os outros não. Então, ele representa em nós essa capacidade também de acessar essas 3 dimensões em cada um de nós. Por outro lado, Mercúrio era considerado também um deus trapaceiro. Ele bem pequenininho na história mitológica, e vocês sabem que as histórias mitológicas representam as forças arquetípicas dentro de nós. E ele bem pequenininho, ele enganou Apolo, que era o irmão mais velho dele, porque ele queria ficar com a harpa de Apolo, que ele achava uma coisa maravilhosa. Ele deu ali uma pernada no Apolo e ficou, sendo muito menor. E naquele momento o pai dos dois, que era Zeus, em vez de dar uma bronca no Mercúrio, ele achou engraçada aquela criança tão pequena já ser tão esperta e tão malandra. Só que não o corrigiu, digamos assim. Então, Mercúrio também representa esse lado trapaceiro dentro de nós e em todos. Mas o Mercúrio hoje, ele está super bem expectado. Ele se encontra em Capricórnio, que tem a ver com responsabilidade, com maturidade, mas ele recebe, nesse momento agora, um lindo trígono da Lua em Virgem.
E ele faz um sextil bem lindo com a Vênus em peixes, com o Saturno que o rege em peixes também. Essa configuração aqui, pelo menos com a Lua, vai desmanchar logo, porque a Lua anda muito rápido. Mas existe essa configuração hoje, que eu olhei assim, eu falei, gente, eu vou conversar com o pessoal sobre comunicação mais uma vez. Como é que a gente vive o nosso Mercúrio em qualquer dia do ano. Que esse ano isso vai ser mais fundamental, mas sempre foi fundamental. Primeiro, porque no nível da relação com o pessoal, né, a gente precisa aprender a falar as verdades para a gente mesmo. A usar a experiência mercuriana do nosso pensar e vamos dizer assim, da conversa íntima conosco a respeito do que a gente vê na gente. E se nós dermos uma bobeira, a gente acaba tendo conversas trapaceiras conosco também, né? Às vezes a gente tem talentos, mas a gente também tem medo, então a gente não quer nem olhar para aquele talento, porque senão a gente vai ter que desenvolver aquilo, e aquilo ativa o nosso medo de ser julgada, de ser julgado. Então a gente melhor não mexer nisso, deixa quieto. E muitas vezes a gente tem questões complicadas, difíceis, sombrias mesmo dentro de nós, que é o resultado de experiências muito difíceis que a gente viveu para trás, mas a gente não quer ter isso. A gente quer ter uma autoimagem muito linda e muito perfeita, também em função de medo. Por quê? Porque é uma coisa que não é pensada, é um processo todo inconsciente, mas se eu tiver uma imagem muito linda e muito perfeita, eu garanto o afeto das pessoas por mim. Então, se a gente não toma cuidado, a gente começa a usar o Mercúrio trapaceiro para não contar para nós mesmos e nós mesmas não conversar com a gente sobre esses aspectos complicados, difíceis, que vão de vários sentimentos diferentes. De repente a gente se surpreende com a capacidade que a gente tem de ter raiva também, de ter uma raiva muito intensa, que, né, uma vontade de... E que, não, isso, né, eu já sou uma pessoa que eu me trabalho espiritualmente, eu não sinto mais isso. Inveja, competitividade, desejo de vingança, enfim, essas coisas que a gente considera que são feinhas. Então nós estamos sendo instigados, mais do que nunca, nos desenvolvermos, como vocês bem sabem, que desde 2008, desde que Plutão entrou em Capricórnio, ele veio num processo de demolir em nós aquilo que é necessário para que a gente se torne esses seres que podemos ser, muito mais conscientes e muito mais amplos e amplas, apropriados da nossa vida e nesse processo de partilha com tudo em volta. Mas isso depende do quanto a gente é capaz de sermos sinceros conosco, para que a gente possa se trabalhar de verdade, para sair desse mundo das aparências, para sair do mundo das seduções fáceis, inclusive, para a gente lidar com a nossa humanidade, o que nos faz a gente também ter mais empatia pela dificuldade dos outros, né? Da gente não querer que as outras pessoas sejam perfeitas, porque a gente sabe que a gente não e está num processo perfeito no sentido de ausência de equívocos, de erros, desse tipo de sentimento também, que eles podem acontecer com qualquer um. E que o mais importante é a gente ter essa possibilidade de, nossa, que bom que eu posso me ver, que bom que eu não preciso ficar parada ou parado nisso, né? Então, o dia de hoje, né, com essa Vênus em peixes, com Saturno em peixes fazendo sextil aqui com esse Mercúrio, né, que é uma capacidade de... Vênus rege o amor profundo em peixes. Saturno também, esse amor responsável, sabe? E essa Lua em Virgem, que tem essa capacidade de purificar, de limpar, no melhor dos sentidos também, não é a coisa moral, mas é em ressonância com uma visão espiritual muito mais ampla, daquilo que limpa, o que impede que nós possamos ser nós mesmos.
Então, hoje é um dia que é fugaz, mas é um dia que está propício para isso muito, sabe? Tem uma energia que, se a gente quiser, a gente pode estar fazendo esse trabalho. Além disso, no nível coletivo, né, eu tenho refletido muito sobre essa questão da importância da comunicação. Nem vou falar do nível coletivo, eu vou falar ainda do nível pessoal, que eu já ia, né, passando direto. Então, tem a conversa com nós mesmos e tem a conversa com as pessoas em volta de nós. Esse é um dia da gente avaliar o quanto na vida, não é só hoje, o quanto na vida a gente se predispõe a não ficar com medo do conflito, a não querer agradar de qualquer maneira para, na verdade, ter uma barganha do afeto. E sim, a gente então precisa trabalhar as nossas inseguranças afetivas, seguranças emocionais. Não ter medo do conflito no sentido de que não é sair, claro que não, porque senão a gente está provocando um conflito muitas vezes desnecessário. Mas saber que a gente, com habilidade, pode falar qualquer assunto. E saber encontrar a hora, mas também saber falar com muita firmeza quando a situação exigir essa firmeza, sem medo de não ter essa capacidade. Todos temos. Todo mundo tem Marte dentro de si. E esse é um aspecto positivo muito de Marte. A firmeza, de Sagitário também. Então, até do próprio Capricórnio, que a gente está com o Sol agora. Então, nós temos essas instâncias. É um dia de hoje muito bom, né? Da gente poder olhar e será que eu preciso trabalhar mais a minha comunicação com as pessoas que eu amo, no meu cotidiano? E além do medo do conflito e tudo mais, até a minha capacidade de expressar, ela é clara, né? Ela facilita, sabe, que as outras pessoas me entendam. Algumas pessoas são mais introvertidas e isso não é nenhum defeito, isso é apenas uma maneira de ser. Mas se eu sou de um nível de introversão, que eu sou completamente fechada ou fechado, que eu não falo para ninguém o que eu estou sentindo, evidentemente eu estou construindo uma solidão. Eu estou construindo uma amargura que com o tempo vai se dando e se eu não tiver um olhar, sabe, para isso, eu posso inventar uma historinha para mim. Novamente eu vou cair no Mercúrio trapaceiro em relação a mim mesmo, que as pessoas não se interessam por mim, mas eu me ofereço, eu me coloco, eu falo de mim, né? Eu me interesso também pelos outros, né? Ou a gente fica nessa relação socialmente educada e tudo, mas com distanciamento para ter o controle, né, de tudo. No fundo, novamente, tem um medo aí de lidar com algum tipo de decepção, de conflito. Entende, gente, como é amplo esse assunto, regido por Mercúrio, como ele é necessário, como ele é importante, né? E no nível coletivo, nossa senhora. Era o que eu ia falar antes, que eu já ia passando por aquilo. Eu tenho refletido muito sobre essa questão da comunicação nossa no mundo. Antigamente, o que eu andei pensando? A gente recebia notícias, mais ou menos todo mundo pelas mesmas vias, né? Eram os jornais que eram lidos, eram as revistas, e eram os jornais de televisão, eram mais ou menos os mesmos, e todos traziam mais ou menos as mesmas notícias, e aquilo constituía, de certa forma, uma conexão entre todo mundo, mesmo que houvessem divergências no pensar, é claro, isso sempre existiu, de posições e tudo mais. Mas quando surgem as redes sociais, elas favorecem uma coisa maravilhosa, que é a diversidade e o acesso a informações que a gente nunca teve antes, né? Eu, às vezes, num minutinho, eu entro no Instagram e vejo uma coisa maravilhosa, de arte, de literatura, ou de gestos humanos, ou da natureza, enfim, coisas maravilhosas. Mas, como tudo tem o seu lado, as redes sociais, elas amplificaram e sofisticaram uma coisa que nasceu, eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu vou tornar a falar, que tem a ver com Mercúrio, porque tem a ver com comunicação, só que coletiva, né? Que nasceu logo depois da Segunda Guerra Mundial.
Eu não sei se eu já falei com vocês que estão me assistindo agora e outras pessoas que vão ver depois podem não saber disso, não ter me ouvido, mas não ter ouvido em outros lugares, então eu vou repetir. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, um sobrinho do Freud pegou os conhecimentos, olha que coisa perigosa, os conhecimentos desenvolvidos por Freud, levou para os Estados Unidos e começou a desenvolver uma coisa que mais tarde se chamaria engenharia do convencimento. Ele sacou que se, dependendo do jeito que você falasse as coisas, você poderia induzir as pessoas a comprarem mais certas coisas, escolherem mais uma marca do que outra, ou comprarem até o que não precisavam. E ele sofisticou isso ao extremo por conta do conhecimento psicológico que ele tinha, né? Vinda do tio. A distorção do uso de um conhecimento absurdamente. Isso primeiro foi aplicado para venda mesmo, para a questão comercial, para a questão do dinheiro, do mercado, né? E foi uma revolução na época que aí rapidamente se espalhou, foi além dos Estados Unidos, foi logo para a Inglaterra e foi para o mundo todo, porque agilizava o ganhar dinheiro, né? Obviamente sempre de um certo grupo, que era o grupo produtor, né? E nessa época industrial, empresarial tão forte, que começou a surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Rapidamente, isso foi transposto para as políticas, para a vida política, para as propagandas dos políticos durante as eleições e durante os seus governos, né? E aí essa ideia de convencer os outros e usando a psicologia e nem sempre sendo honesto com aquela situação, tendo essa esperteza, o lado sombrio de Mercúrio começou a se ampliar. Quando surgem, e o mundo começou a funcionar assim, mas quando surgem as redes sociais, isso sofisticou, como eu falei antes. Sofisticou porque isso que já existia começou a ser usado de uma outra forma, que é a forma de você contar uma meia-verdade, misturar com uma mentira, e são as fake news, e você publicar isso a ponto de ir formando, né? Você publica com a inteligência psicológica de saber que alguns grupos vão ser mobilizados por isso, outros grupos vão ser mobilizados por aquilo, porque o algoritmo informa os grupos e o número de pessoas que se envolvem com determinadas ideias ou com outras, com determinados gostos e que precisam de alguma coisa, aonde são mais vulneráveis. Isso tudo acontece hoje, de maneira extremamente sofisticada. E o que acontece com esse tipo de coisa? Vão formando as bolhas, que cada grupo que pertence a uma bolha só recebe aquela comunicação ali, que muitas vezes não corresponde à verdade em nada, mas sim aos interesses de quem começou a criar aquelas divulgações, e aquelas bolhas vão se formando. O resultado disso, no nível social, pessoal, é uma fragmentação do senso de coletividade. A gente aqui, na Terra de Rudá, no Tornar-se Presente, várias outras pessoas no mundo, a gente está sempre fazendo um investimento muito forte na ideia da gente conseguir desenvolver em nós esse senso não teórico, mas real de pertencimento ao todo, né, que vem do desenvolvimento da nossa consciência sobre a gente, como a vida funciona, que vem da consciência de que nós somos uma rede, que inclusive as redes sociais são uma metáfora objetiva, no sentido luminoso, dessa rede que nós somos em termos de vida, né? Só que esse uso da comunicação, que é o uso da sombra do Mercúrio, que não recebeu uma repreensão do seu pai, ao contrário, foi estimulado a fazer isso. Isso, estou falando em termos de energia arquetípica, tem então se aproveitado das redes
para colocá-la na sua experiência também sombria. Mas para que eu estou dizendo isso tudo novamente? Porque hoje é um dia muito fértil para que a gente se debruce sobre esse tema das comunicações, para que a gente perceba o quanto é nocivo, tóxico, essa questão das mentiras, porque elas, em última instância, elas são responsáveis por essa fratura, por essa quebra do senso de coletividade, que estamos juntos e que mesmo que haja divergência, a gente pode, sabe, se unir naquilo que a gente concorda para construir uma vida melhor para todo mundo. Isso vai ficando cada vez, isso já é difícil, e vai ficando cada vez mais fragmentado. Mas o coletivo depende das pessoas. Então, eu vim aqui hoje para estimular em nós, e quem vê esse vídeo depois, e se vocês que estão comigo agora quiserem compartilhar com alguém, uma reflexão, porque esse céu e esse Mercúrio que eu estou falando, ele daqui a pouco ele vai se desmanchar mais tarde, e amanhã já vai estar diferente, mas ele insemina em nós hoje essa possibilidade maior da gente refletir muito sobre a comunicação e estruturar isso dentro de nós, na nossa vida pessoal e na vida coletiva também, porque na vida coletiva vai depender de um número grande de pessoas mais conscientes, como sempre. Então, era isso que eu queria trazer, que eu queria conversar com vocês, e essa atenção da gente ter sempre um conversar muito genuíno com a gente, sobre a gente e no entorno, né? E isso, claro que a gente pode errar nessa história, né? Sem dúvida, porque nós estamos em aprendizado. Mas uma coisa é quando a gente erra sem ser através dessa esperteza, dessa malandragem, quando é um erro que faz parte da vivência, das tentativas da gente acertar, porque a gente não sabe pela nossa ignorância. O outro é o erro que é premeditado, é o erro que é esperto. Esse a gente não precisa nem estar submetidos e submetidas a ele, nem disseminarmos por aí. Beijo grande no coração. Sexta-feira, como eu sempre digo, é um dia que tem uma energia venusiana. A Vênus está em peixes, com Saturno do lado. Já estava, né? Já está há alguns dias também. Então, isso tudo estimula esse amor mais profundo e responsável de nós por nós mesmos, pela vida e pelo todo. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Tá bom?